Bom dia, está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 HF. Você pode participar ao vivo conosco através dos nossos endereços nas redes sociais, o nosso MSN, Opinião Agora 40hf@gmail.com, o nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com e o nosso Face, você pode participar através da página facebook.com/Opinião Agora. No nosso programa de hoje nós estaremos recebendo o vereador Pastor Luiz Carlos Arruda, o Pastor Luizinho, que vai conversar conosco daqui a pouco no segundo bloco. Vai falar da sua vinda para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, vai falar também dos seus projetos de lei e vai falar também do papel do vereador, algumas matérias interessantes que nós coletamos no decorrer deste final de semana. A equipe do programa Opinião Agora esteve nas ruas da cidade, coletamos algumas matérias importantes e no segundo bloco o pastor Luizinho, o vereador Luizinho, vai falar sobre essas matérias. Nós também vamos receber daqui a pouco uma moradora aqui de Piracicaba que vai falar também sobre alguns problemas que estão sendo causados ali na rua Santa Catarina. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses problemas também. E mais algumas notícias que nós vamos abordar referente ao que ocorreu no sábado e no domingo. Eu espero que você tenha tido um final de semana abençoado por Deus, um final de semana brilhante, e que esta semana corra tudo bem. E lembrando que o programa Opinião Agora vai fazer a cobertura de todas as matérias de hoje em diante, tudo que estiver ocorrendo na cidade de Piracicaba. Você, telespectador que me assiste, você pode mandar a sua matéria, você pode mandar a sua sugestão, nós vamos acatar e vamos também colocar no ar. Colocada a matéria no ar, a autoridade competente, a autoridade que responde, ou então a pessoa que for citada, ela tem todo o direito de vir até aqui, ocupar essa cadeira aqui ao meu lado esquerdo e também falar da sua sugestão. Eu recebo aqui então a nossa munícipe piracicabana. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada pela... Você é a... Cláudia, meu nome é Cláudia, sou moradora da rua Santa Catarina, Sim. na Nova América, e já sou moradora de lá há 15 anos. E ao decorrer do tempo a gente foi notando que a via se tornou uma via de acesso a outros bairros, né? Com o crescimento da cidade, o nascimento e crescimento de outros bairros como Terra Nova, Astúrias. Então a via acabou se tornando, e com a instalação de uma faculdade também ali próxima do local, virou uma via de acesso muitíssimo movimentada, né? Por ser descida, o pessoal acaba abusando um pouquinho da velocidade. E sinalização ali está complicado, a rua tem muitas curvas, então o excesso de acidentes, começou a ter um número excessivo de acidentes na via e a gente começou a se preocupar em reivindicar melhorias na rua, né? E desde quando, Cláudia, surgiu essa preocupação em reivindicar melhorias? Antes de você falar da reivindicação das melhorias, você falou aí que vocês estão sofrendo alguns danos com o movimento que aumentou na rua Santa Catarina. Nós conhecemos bem a rua Santa Catarina, ela é uma rua de uma extensão bastante grande e que por ali passam N veículos, principalmente nos horários de pico, que é logo de manhã e no final da tarde, e o horário de almoço também. Mas atualmente quais são os principais problemas que vocês vêm detectando ali? Um deles que você comentou conosco são até algumas caçambas que estão em situações irregulares. E além dessas caçambas, o que mais vocês têm observado ali? Motoristas alcoolizados, né, que transitam pela via em alta velocidade, batendo em carros parados. Houveram casas que foram danificadas porque esses veículos chegaram a invadir as casas. Atropelamento de crianças, acidentes com carros, atropelamentos de animais. Vem acontecendo já há alguns anos, né? Os vizinhos que são mais antigos já haviam dito que tinham feito essa solicitação através de um abaixo-assinado e que ainda não tinha sido feito nada, né? Como eu não sabia, não sei quando foi feito esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado foi feito pelos moradores? Pelos moradores mais antigos. Mais antigos. E você tem hoje, Cláudio, o contato desse morador mais antigo? Não, é uma vizinha minha que disse que também não sabe nem que fim deu isso. E para onde foi direcionado esse abaixo-assinado? Disseram que foi protocolado na prefeitura. Eu não sei se aconteceu isso, até a minha vizinha que assinou disse que não sabe se realmente teve a destinação final correta, esse abaixo-assinado. Você citou aí sobre atropelamentos que houveram com crianças, né? Não somente com pessoas, como também com animais. Foi tomada alguma providência, foi acionada a polícia, automaticamente por haver o atropelamento, a polícia tem que ser feito o BO. Mas diante disso, foi tomada alguma providência? Não, eu saí para socorrer o menino, né, que estava de bicicleta, e independente de quem estava certo ou errado, o motorista dizia que era o menino que estava em alta velocidade descendo a via,
a minha preocupação era a criança, né? Hoje existe algum tipo de redutor de velocidade ou algum radar ali que possa, pelo menos, segurar um pouco a velocidade das pessoas? Existem uma ou duas lombadas ao final da rua, quase na rotatória com Alberto Volet Sachs, que já é um pedaço ali que já não tem tanto risco, porque o pessoal já reduz um pouco a velocidade ali no finalzinho para chegar até a rotatória. Mas na parte mais crítica da via não existe nenhum tipo de redutor de velocidade, nenhuma fiscalização, radar, nada. Quanto a questões de estacionamento, nós recebemos a informação também nos bastidores de que os estacionamentos eles estacionam em sistema irregular, em cima de calçada, na contramão. Quando nós chamamos de contramão, uma rua como a Santa Catarina ela é de mão dupla, ou seja, vai e vem. Porém, se você estacionar o seu carro na mão que vai, mas no sentido contrário na mão que vem, automaticamente você está estacionando de forma irregular, o que acontece muito hoje em Piracicaba. Ali, qual é a situação hoje desses veículos? Ali acontece ainda muito, né, estacionamento irregular em cima da calçada, até porque os moradores, com medo de serem atingidos por esses carros que passam em alta velocidade, acabam parando irregularmente em cima das calçadas. Nós temos também outras pessoas que param, na época da delegacia mesmo, do 2º Distrito, que ficava ali ao lado de casa, a gente tinha problema do pessoal parar em frente às nossas garagens e a gente pedir para retirar o carro, eles não retiravam. Então, assim, a via tem muito movimento, pouca fiscalização e os moradores e outras pessoas que passam por ali acabam pagando por isso, né? Por exemplo, ali a gente viu que é uma via de acesso a bairros, as pessoas que utilizam aquele caminho para trabalhar estão correndo risco também, não só os moradores. E esses motoristas hoje que passam por ali em alta velocidade, você observa a faixa etária de idade? Seriam motoristas já com mais idade ou seria, eu vou chamar no bom sentido esse termo, essa molecada, né? Que adora andar com esse som alto, carro rebaixado e achando que são os donos do município. Nós temos em sua grande maioria as pessoas mais jovens, tá? Inclusive com motos também de grandes cilindradas, a gente tem vários casos, a maioria são jovens, mas já ocorreram várias vezes de senhores de idade descerem alcoolizados, a gente tem um bar ali no começo da rua, e atingirem carros parados e fugirem, a gente tem que correr atrás com o carro até alcançar o motorista para poder acionar Quer dizer, a polícia. ali você está fazendo o papel de fiscal, olha, veja bem como que são as coisas, ela faz o papel de fiscalizadora, ela faz o papel do SAMU, porque ela tem que socorrer, ela tem que fiscalizar o trânsito e tem que socorrer, então o papel de trânsito, de SAMU, ela faz o papel também de um agente, né? Vamos chamar de um agente de polícia, alguma coisa assim, porque realmente falta fiscalização. Agora, uma coisa que eu pergunto sempre, aliás, vou até falar para essa câmera, Luciano, eu não consigo entender uma coisa. A Avenida Carlos Botelho era esse caos aí que nós acabamos de falar na Rua Santa Catarina. Um caos insuportável. Aí o que aconteceu? As autoridades agiram, colocaram lá a Semutran, a Guarda Civil, a Polícia Militar e conseguiram conter a situação. Agora, pela notícia que nós recebemos, vai um promotor de justiça e concede uma liminar que suspende, ou seja, a Carlos Botelho vai voltar novamente naquele caos que era. Pelo menos é a informação que nós recebemos. Nós vamos levantar junto à nossa produção, então não dá para entender mais o porquê que existe a lei e a fiscalização, uma vez que a lei é colocada, é fiscalizado e de repente vem o judiciário e concede uma liminar. Aí há de se deixar um ponto de interrogação. Pelo que nós sabemos, a República Federativa do Brasil é constituída de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que trabalham de formas independentes, mas harmônicas. Ou seja, cada poder tem a sua função, mas os 3 têm que agir de forma harmônica, tem que existir uma harmonia. A partir do momento que um faz a lei, o outro fiscaliza e o outro deixa de cumprir, já não está existindo aí a harmonia que dita a nossa lei da República Federativa do Brasil. Então, o que eu gostaria que as nossas autoridades ouvissem esta reclamação, ouvissem esta solicitação de uma moradora, da Cláudia, que vem aqui, inclusive desesperada, porque a preocupação é grande. Amanhã ou depois pode ser o seu filho ou a sua filha que está passando por ali, que vai sofrer um acidente, que vai sofrer um dano maior. Cláudia, aqui no programa Opinião Agora é justamente para isso, para você dar a sua opinião, para você fazer a sua colocação. Agora, diante da sua situação hoje, o que você precisa que as autoridades façam? Porque nós vamos trazer aqui o secretário de Trânsito, vamos trazer aqui também o secretário de Saúde, nós vamos trazer aqui a Polícia Militar e nós vamos trazer aqui o responsável das obras, o setor de obras.
que é o Arthur Ribeiro. Vamos convidá-los a vir aqui para falar sobre essa situação da cidade, em particular agora da Rua Santa Catarina, conforme essa reclamação da Cláudia. Olha, nós moradores ali da Rua Santa Catarina, a gente reivindica que realmente a rua seja mão única e com redutores de velocidade, tá? E a gente pede uma atenção especial aos bairros, né? A gente sabe que muito foi feito pelo trânsito de Piracicaba, né, nesses últimos tempos, só que nas grandes vias, os bairros que se tornaram via de acesso a outros bairros foram esquecidos, né? Então nós temos dentro ali do Nova América, do Jardim Elite, outras vias que estão numa situação não tão grave quanto a rua em que eu moro, mas em vias de se tornar uma Rua Santa Catarina, tá? Que é o caso da Rua Luiz Razeira e a Baronesa Dona Rita também. Então, assim, ali a gente tem escola infantil, o risco de atropelamentos é grande. Então, a gente queria uma atenção maior para os bairros, tá? Para as vias de acesso de bairro que tem grande movimentação. E eu acho que não é tão difícil fazer isso, né? Acho que devem haver meios, né, do poder público fazer essa avaliação. A gente fez uma solicitação através de carta já há algum tempo, via Jornal de Piracicaba, para o prefeito. Eu enviei diretamente para o e-mail dele. Para o ex-prefeito Barjas Negre. Isso, Barjas Negre, o ano passado, mas eu não obtive resposta nenhuma. Então, a gente resolveu fazer essa página do Facebook. Para quê? Para pontuar os acidentes que acontecem. Vocês têm uma página no Face? Temos sim. Para realmente, a página tem intuito do quê? De mostrar a frequência dos acidentes, que é altíssima. Porque se eu falo, a gente reivindica, ninguém acredita. Então, a gente começou a pontuar cada acidente. Para quem quiser acessar a página, no caso a sua página no Face, e que tenha tipos de problemas como você está tendo na sua rua, ele pode também acessar e deixar o endereço da rua dele, do bairro dele, pode também acessar. Pode, Qual sim. é a página, Cláudia? facebook.com/Rua Santa Catarina, vulgo pista de corrida. A gente, se colocar ali Rua Santa Catarina, já vai aparecer a única página que tem. Colocou no Face Rua Santa Catarina. Então você que também sofre algum tipo de problema mais ou menos relacionados ou iguais a esse da Cláudia, você coloca lá na Opinião Agora, Rua Santa Catarina, e você vai deixar lá também a situação do seu bairro. E o programa Opinião Agora vai acompanhar de perto, nós vamos estar acompanhando com a nossa produção, e bem como os demais que acessarem essa página também, para que nós possamos pelo menos trazer aqui os problemas e ver aí, diante disso, o que as autoridades da nossa cidade vão fazer. Muito obrigado pela sua presença, Cláudia. Obrigada pelo espaço aí que foi fornecido para a gente poder divulgar essa situação. Ok, nós vamos para um rápido comercial e nós voltamos, lembrando que esse programa tem sempre o apoio do CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Lembrando que este telejornalismo tem por finalidade levar até você, telespectador, as informações da cidade de Piracicaba e de toda a região. Também o nosso compromisso com a cidade é de trazer aqui as autoridades, trazer aqui os responsáveis, não só no setor público, como também no setor privado, para falar com você sobre os problemas, a situação do município, sobre as obras que são feitas no nosso município e falar com você também sobre todo o funcionamento hoje da administração geral, não só dentro do setor público e do setor privado, como também dentro da imprensa piracicabana. Nós hoje somos aí auxiliados por órgãos de imprensa importantes, como nós temos o nosso parceiro, a Gazeta de Piracicaba. Daqui a pouco vamos estar falando aqui também das notícias da Gazeta e também dos outros meios de comunicação, o Jornal de Piracicaba, a Tribuna. Daqui a pouco nós vamos mostrar a matéria de capa. Mas você pode participar também, nós estamos ao vivo pelo canal 40 e você pode participar pelo nosso MSN, Opinião Agora 40, uhf@gmail.com. O nosso e-mail é opiniãoagora@p1noticias.com e o nosso Face, a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Eu tenho a honra de receber aqui, inclusive estivemos conversando já na semana passada, eu ouvi a história de vida desta pessoa, desta personalidade, desta autoridade e deste homem simples que hoje ocupa uma das cadeiras do mais alto poder constituído na nação, que é o poder legislativo. Com 58 anos, inicia seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Piracicaba, 22º candidato mais votado. Ele teve 1.465 votos dentro do seu partido, que é o PV, o Partido Verde, filiado também
junto com o PSL, PTC, PPL e PTdoB, ou melhor, vamos retificar, coligado com esses partidos. Ele teve como tema, ou como lema de sua campanha, por uma Piracicaba que precisamos, e que apoiou na época das eleições o ex-candidato a prefeito Dilma dos Santos, atualmente deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, como é conhecido, se me permite chamá-lo assim carinhosamente. Sim, pastor Luizinho. Primeiro, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Marcelo, eu também estou feliz por este convite, atendendo até chegar à nossa população, ao nosso povo piracicabano, e expressar até então a alegria que eu tenho de poder servir a este povo. Me sinto, na verdade, a responsabilidade de estar junto a eles e junto ao Poder Executivo, poder estar reivindicando as situações necessárias até então ao que o nosso povo piracicabano merece. Pastor Luizinho, como deu essa iniciativa? Porque o senhor já vem aí, né, chamado pela igreja, né, ungido para pastor, e aí, de repente, o pastor Luizinho entra, surge a ideia ou surge a iniciativa de ser político, de entrar para a política. Como surgiu, como se deu essa iniciativa de também fazer parte da política piracicabana? Se deu, Marcelo, pela situação em que antes, como líder de bairro, ali no Jardim Pacaembu, na época, até então, não tinha ruas abertas, estou dizendo a você coisa de 40 anos atrás, a situação do saneamento básico também não existia, que seria a rede de esgoto, iluminação pública. E a gente, nas reivindicações, a gente via a maneira que estava sendo tão bem atendido na ocasião, e que de momento agora a gente vendo que poderia fazer mais pela população, e a gente esperando a situação vir acontecendo. Foi o que me empolgou pela cobrança até então dos conhecidos da época, pedindo que a gente tornasse sim um homem público. E eu me interessei pela solicitação do povo. Pastor Luizinho, é uma pergunta até interessante aqui, né? Quer dizer, todas as perguntas que nós faremos aqui serão interessantes. E também teremos a participação dos internautas que vão participar através da nossa página no Facebook. Mas uma pergunta que ela é até curiosa. Hoje o senhor foi eleito vereador, né? Entre a política e a religião, a vida política agora como vereador interfere também na vida pessoal de Vossa Senhoria? Eu, pelos dias já que eu estou trabalhando, eu vejo que não vai interferir pelo seguinte: a situação da vida pública, eu vou estar trabalhando junto ao povo e que também no segmento, na vida religiosa, não é diferente. É o mesmo segmento cuidando do povo. E qual a diferença hoje, para o telespectador entender melhor a colocação da nossa pergunta? O vereador Luizinho, ele é pastor. Então nós sabemos que como pastor, quando o senhor vai assumir uma tribuna, por exemplo, o senhor tem a direção de Deus, a revelação do Espírito Santo, para que o senhor possa atender a necessidade espiritual da igreja. Agora, como vereador, para atender a necessidade material, não só da igreja, mas do povo piracicabano, aí já pesa um pouquinho mais? Sem dúvida. Até então, por saber da responsabilidade que a gente tem, da nosso comprometimento, e desde que se trata de uma situação abrangente a povo de diversos segmentos, eu estou para servir a todos de melhor forma possível, na situação do meu alcance, naquilo que esteja no meu alcance, quero estar sim à disposição. Não vejo dificuldade até então, mas dizendo que é um comprometimento, porque dentro da igreja é uma coisa em que o povo, eles vão também chegarem a mim com uma certa admiração por ser o pastor na vida religiosa, e agora na vida social, pessoas de altos escalões também que a gente vai estar atendendo. Muito bem. Eu quero já de pronto aqui, né, agradecer a presença aqui do chefe de gabinete do vereador Luizinho, o nosso querido companheiro, o irmão José Domingos, que está presente aqui. Muito obrigado pela presença. E em nome dele, agradecer aos demais assessores, estagiários e também secretários do gabinete do nobre vereador, que olha, vereador, quando entrei lá pela primeira vez, eu tive uma recepção calorosa e uma recepção
tão amorosa que me senti até lisonjeado com a recepção que a sua assessoria me deu. Então, parabéns pela escolha da assessoria e que Deus abençoe e que possam, junto com o senhor, fazer um mandato muito abençoado por Deus. Obrigado, Marcelo, pelo elogio até então. São vidas em que trabalharam comigo em toda a campanha e têm acompanhado eu ao longo dos anos como pastor. Tenho eles até então como filhos, no tocante assim o respeito, o carinho que eles dedicam a gente. E foi pessoas em que eu escolhi a dedo até então, porque eu sei que vai estar me acompanhando e fazendo de tudo quanto em que é o meu sentimento, servir o povo. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, a primeira pergunta do internauta, vereador Luizinho. Nós queremos agradecer os internautas que já estão começando a participar conosco, mas a primeira pergunta aqui, quem manda é o Rogério da Silva Bueno, lá do bairro Jardim Itapuã. Ele pergunta o seguinte: qual a expectativa do vereador com o munícipe sobre a atual administração do professor Gabriel Ferrato? Qual a expectativa do senhor em relação à atual administração? A expectativa minha é de uma situação de estar ao lado do nosso prefeito, que eu sei que pelo que ele jurou no dia da posse, ele vai estar lutando a estar cumprindo. Quero sim trazer as reivindicações, não tenho dúvida que serei muito bem atendido pelo nosso prefeito, o professor Gabriel Ferrato. Tenho sim comunhão com ele, as reivindicações tanto em plenário, mas também pessoalmente quero estar somando. Então deixo aqui ao meu colega internauta que está fazendo esta cobrança, que ele pode estar acompanhando no dia a dia a minha vida, que é um dos bairros que eu fui muito bem também eleito, né? Votaram para mim naquele bairro, tenho muitas reivindicações a fazer dali do Itapuã, e ele pode estar certo, me acompanhando, indo até o meu gabinete. Estou pronto a recebê-lo com muito carinho e já de antemão dizendo em que eu quero, a minha expectativa é estar lutando de melhor forma possível. Muito bem. Mais uma pergunta aqui de uma internauta agora, e ela pergunta o seguinte: a Eliette Pedrone, do bairro Pauliceia, ela faz a seguinte pergunta para o senhor. Conforme o apresentador anunciou no início do segundo bloco do programa, que o vereador Luizinho apoiou o ex-candidato a prefeito Dilma dos Santos, até por ser do partido dele. Mas e agora em relação ao prefeito Gabriel Ferrato, que foi eleito, como será na Câmara a votação dos projetos de lei? Sim, quero trazer também a ela, dizendo em que os projetos em que nós temos, que na verdade é focar mais a saúde, a educação, também ver a situação da segurança pública que graças a Deus, até então, Marcelo, dizendo em que a nossa cidade temos tido dificuldade, na verdade temos, porque vemos que está uma situação generalizada, mas louvamos a Deus que até em situações de outras cidades, até mesmo mais pequenas, nós estamos bem na frente. Estamos bem na frente em termos de segurança, graças a Deus. Segurança, saúde e o social também. E o social, justamente. Exato. Mas, como o senhor disse aí, nós estamos bem à frente, né? Até os munícipes de Piracicaba nos percebem. Claro que ainda tem muita coisa a se fazer, como tivemos recentemente aquele problema lá da paciente que teve que esperar 11 horas por uma ambulância. A vaga já tinha saído, ela teve que aguardar 11 horas. Tivemos outros problemas que já foram detectados nas UPAs, mas também tivemos a notícia boa nesse final de semana, sim, de que o secretário Beto Pianelli, José Roberto Diaimo Pianelli, que é o secretário de Saúde, já fará a contratação, o prefeito Gabriel Ferrato já autorizou a contratação de mais 45 médicos para essa área. Agora, com tudo isso, vereador, como o senhor analisa, a seu ver, na sua questão particular, como o senhor analisa ainda a área da saúde e do trânsito em Piracicaba, que são as duas áreas que hoje a maior dificuldade são dentro dessas duas áreas. Ao ver do senhor, como o senhor analisa? No tocante à saúde, Marcelo, eu vejo em que é momento de focarmos muito nisso aí, graças a Deus pela iniciativa do secretário Pianelli, de estar já contratando esses técnicos no tocante à situação da saúde. Nós vamos estar acompanhando, vermos até então como vai ser o desempenho
dessas pessoas novas que vai estar assumindo a esse trabalho, vamos estar sim vendo a situação que, graças a Deus, em termos de construção, estamos até acompanhando e estamos vendo uma situação boa e que, na verdade, a falta que estávamos tendo era os técnicos para o trabalho. E já que está sendo aberto esta contratação, não temos nós dúvida que vai já começar a dar uma melhora de paz, de alegria para o nosso povo. Muito bem. E com respeito às vias públicas, pelos congestionamentos, né? A gente vê também para isso aí que vai ter meios de, pela situação do secretário de transporte, meios da qual ele venha trabalhar para que venha agilizar uma via melhor para que possamos termos resultado no tocante ao transporte. Vereador Luizinho, nós tocamos aí no assunto do transporte, né? A saúde, como o vereador já bem colocou, com a contratação desses 45 médicos. E logo a inauguração do hospital regional vai dar uma desafogada, é o que nós esperamos, né? Oh, sem dúvida. Agora, na área do trânsito, vereador, que nós observamos hoje, falta muito respeito por parte do munícipe em relação ao trânsito. Muito respeito. Ontem mesmo eu parei no estabelecimento comercial para pegar um lanche, né? Eu nem vou dizer qual é o tipo de lanche, porque você, telespectador que está do outro lado, já vai saber até onde fica esse estabelecimento que eu parei. Mas o motoqueiro que entrega o lanche, ele parou a moto dele, pasmem os senhores, na esquina da rua. O estabelecimento fica numa esquina e o motoqueiro tinha opção de estacionar ou de um lado da rua ou do outro lado da rua. Não, ele parou na esquina, que os carros quando vinham, eles tinham que desviar da moto, quase que fazer igual uma carreta, abrir para poder fazer a curva, né? E eu analisei aquilo ali, na hora que falta que faz uma máquina para mim, né, uma máquina filmadora, daquela portátil, daquela bem, que você quase não percebe, uma caneta até mesmo no bolso para filmar aquilo, porque o dono do estabelecimento comercial estava ali, do outro lado da rua tinha um segurança, aparentemente um policial, tá, que estava a paisana fazendo a segurança do estabelecimento, e ninguém fala nada. Quer dizer, o entregador faz o que ele quer ali e ninguém fala nada. Agora imagine quando ele vai entregar a alimentação para o senhor, né? Como é que será que deve chegar essa alimentação? Por onde deve ter passado essa alimentação, uma vez que ele não tem capacidade ou não tem o devido respeito com o estacionamento da motocicleta dele? Imagina o respeito com o senhor cidadão, né? E dá vontade de dar o nome aqui do estabelecimento, mas nós vamos segurar um pouco, né, para que não venha causar confusão maior mais para frente, mas que a realidade agora nós vamos começar, a produção do pneu agora vai começar a detectar esses probleminhas aí, principalmente em relação ao trânsito. Então o pessoal para onde quer, anda com som alto, faz o que bem entende, né? E quando a gente, como munícipe, às vezes vai falar educadamente, vereador, olha, você precisava baixar o seu som, você está parado aqui na frente da minha casa, o som está muito alto, eu preciso descansar, o cidadão olha para você e fala assim, a rua é pública, tá, a multa também é pública. Sem dúvida. Não é, vereador? Então acho que está na hora das autoridades do trânsito, inclusive agora o nosso novo secretário, que é o Genival Sampaio, e é um competente secretário, conheço muito o trabalho do Genival, está na hora de começar a agir na caneta, não é? Então hoje, dentro do trânsito, vereador, o que mais falta hoje para que o trânsito de Piracicaba não seja perfeito, porque perfeito é só Deus, mas para que o trânsito chegue a pelo menos ter respeito, na opinião do senhor, o que precisa? Correto, concordo perfeitamente com você, Marcelo, a necessidade de ser punidos pela situação em que, pela falta do respeito, desde que uma pessoa em via pública comete esses abusos, ele tem que entender em que ele não pode andar como ele quer, e sim como a lei e dá a formação de conduta, a maneira que ele vai poder se conduzir. Que também andando pelo trânsito a gente tem deparado com certos abusos e que agora sei que muitos vai ter a gente assim, um tanto como batendo demais, tudo, mas é para o próprio bem, que temos que sabermos que na nossa convivência social, nós, como queremos ter os privilégios, respeitarmos também os privilégios dos outros. Sim. Sem dúvida. Então, a gente vai trabalhar muito nesse segmento, estar muito favorável a lutar com o secretário para que ele possa ter um trabalho mais focado a estas situações, a ponto de segurança aos pedestres,
tanto também aos parceiros que estão com a sua condução ser respeitado. Porque nós vemos em que, de fato, tem saído em alguns, não vamos generalizar, mas tem alguns aí que está ultrapassando a situação. E tem que ser punidos para que sirva de exemplo aos outros, até mesmo os iniciantes. Muito bem. Uma outra ocorrência que eu observei também, agora os motoqueiros estão fazendo o seguinte, eles vêm, né, principalmente ali na rua Benjamin, eles vêm, desculpa, estava em câmera errada, eles vêm ali pela rua Benjamin, né, e de repente eles chegam no trânsito. Então o que acontece? Tem uma moto, param duas filas de carro, então tem moto no meio, entre os dois carros, tem moto lá do lado direito, da fila da direita, e tem moto do lado esquerdo. Então são os dois carros estacionados, parados, aguardando o farol abrir, entre três motos. Aí o que acontece? Vem o quarto motoqueiro, e como ele não tem paciência de esperar, ele sai pela calçada. Agora ele sai com a moto andando em cima da calçada. Aí ele saiu da calçada, não tem lugar para ele estacionar lá na frente, então ele para em cima da faixa de segurança e fica aguardando o farol abrir. Então o abuso, o desrespeito está muito grande, e só se corrige com multa, só se corrige com multa. A partir do momento que mexeu no bolso, aí a pessoa começa a se corrigir. Nós vamos para os nossos comerciais, rapidinho, não saia daí. Na volta nós vamos conversar mais com o vereador Luizinho, nós temos aqui mais perguntas dos nossos internautas. Na volta você vai saber também dos planos e projetos do vereador Luiz Carlos Arrudo, pastor Luizinho, para a sua gestão no pleito 2013 a 2016. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião, agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rede Opinião. Eu estou conversando com o vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, como é carinhosamente conhecido, e como foi eleito vereador para o pleito 2013 a 2016. Nós temos agora algumas matérias dos jornais, lembrando que este programa tem por objetivo mostrar para você, telespectador, através da nossa tela, através do nosso canal de televisão, a página principal dos jornais da nossa cidade. Nós começamos com o jornal Gazeta de Piracicaba, nós vamos colocar ele na tela para que você possa ver a matéria de hoje, a matéria principal de hoje. O jornal Gazeta de Piracicaba, que é um grande parceiro nosso e que também está conosco neste programa no Opinião Agora. Na sequência teremos o Jornal de Piracicaba e depois teremos também a Tribuna Piracicabana. O Jornal Gazeta, na tela, por gentileza, está aí. A página principal traz como título: Cresce a densidade demográfica local. Isso é muito importante, né, vereador? Crescendo aí a densidade demográfica, isso significa que a nossa cidade está cada vez maior, está cada vez estendendo. Eu sempre falo que daqui a pouco nós vamos encontrar com Santa Bárbara, vamos encontrar com Tietê, porque com Saltinho já estamos praticamente encontrados, né, vereador? Sem dúvida. A próxima página do Jornal de Piracicaba, nós temos aí o Jornal de Piracicaba com a matéria principal, vamos colocar na tela para que a gente possa falar aí para o nosso telespectador. O Jornal de Piracicaba traz ali como título: protesto contra a alta do ônibus tem invasão no TCI, ou seja, no Terminal Central de Integração, e spray de pimenta. É aí que é complicada a situação, né, gente? Vamos protestar, vamos, né? É direito seu, piracicabano, é direito seu, brasileiro, protestar, fazer o protesto, mas o protesto tem que ser dentro do respeito, tem que ser dentro da organização, e a autoridade que está ali para proteger o patrimônio público tem que proteger também dentro do respeito com o munícipe, dentro das atribuições que lhe cabem, e não partir aí para agressão. Não sabemos ainda sobre esse spray de pimenta, do qual lado saiu, do qual lado surgiu esse spray, mas nós vamos verificar e vamos estar trazendo aqui. Se esse spray saiu do lado dos protestantes, nós vamos trazer o representante aqui, que aliás nós temos uma matéria, dá para colocar no ar já, diretor? Uma matéria sobre esse movimento Pula Catraca, né? Que também participou aí do TCI. Nós vamos colocar daqui a pouquinho no ar essa matéria que já nós coletamos no sábado, quando teve essa movimentação. Essa movimentação é justamente pelo aumento da tarifa de ônibus. Antes, porém, a matéria do jornal, está aí, olha, as matérias, vamos assistir um pouquinho dessas matérias. Tem áudio dessa matéria? Não tem áudio, está ali, olha, superlotação, só metade do espaço, não deu tempo de ler.
nós temos ali uma pessoa protestando, falando ali através de um meio de comunicação, através de um alto-falante, onde estão tendo os protestos em frente ao Terminal Central de Integração. Temos ali o vereador Paiva, que participa também junto com esse movimento. É um movimento chamado Pula Catraca. O vereador Paiva ali fazendo o seu protesto e os demais que estão participando. Esse movimento é justamente por debater o aumento da tarifa de ônibus que foi para R$ 3,40, depois aí de uma longa data sem aumento, só que vem um aumento em que os munícipes piracicabanos consideram um pouco abusivo. Vereador, qual a opinião do senhor sobre essa situação, enquanto nós passamos as imagens? Olhando para essa situação, Marcelo, eu vejo em que o momento, até que tem o direito o cidadão em fazer o protesto, mas desde que não haja vandalismo, e também olhando em situação, pelo período já que não havia o reajuste, sendo que a infração, na verdade, ela está caminhando, ela não está estável, parada. Então, há necessidade de ter, sim, os reajustes. Vendo até que pela forma que temos a locação, a viagem integrada, é necessário que tenha pelos gastos em que tem, dos veículos, tudo. Então é necessário os aumentos que tem para os motoristas. Sim. Agora, esse aumento, vereador, pelo que nós vemos ali, o povo piracicabano está considerado um pouco abusivo, até por conta de que o aumento foi de 15% e o salário mínimo, o aumento foi de 9%. Sim. Então, está bem acima daquilo que veio de aumento para o salário mínimo. Então, esse é o motivo deles protestarem, deles reagirem. Me parece que nós temos aí uma entrevista. Teve um dos integrantes, ou responsável pelos integrantes, concedeu uma entrevista para o nosso programa. Nós vamos assistir essa entrevista e também o vereador Paiva. Aí a entrevista do vereador Paiva. Paga dentro dos ônibus e no terminal a R$ 3,40 não contribui para a melhoria do transporte coletivo, onera todos os trabalhadores e trabalhadoras, e nós queremos saber um pouco mais. Queremos saber como é que ficam a questão dos terminais do ponto de vista da sua estrutura de atendimento aos usuários. Queremos saber os ônibus, em que condições vão trafegar pelas ruas de Piracicaba. A melhoria do transporte coletivo passa pela melhoria dos ônibus, a acessibilidade às pessoas com deficiência, que já é obrigatória por lei, é indispensável que se faça. Nós queremos ampliar um pouco o comitê gestor do transporte coletivo, do ponto de vista que ele passe a ter nova composição e novo comportamento na discussão do transporte coletivo urbano de Piracicaba. É inadmissível que se faça um prefeito Barjas, ao terminar o seu mandato, um reajuste, sem que passe com uma discussão um pouco mais ampla do ponto de vista do transporte coletivo. Ao longo dos 8 anos do prefeito Barjas, priorizou o transporte individual, criando uma mobilidade para veículos, ou seja, construindo as pontes, os viadutos, mas pouco se preocupando com os trabalhadores e trabalhadoras que usam do transporte coletivo urbano. 8 anos não conseguiu sequer fazer a licitação de uma nova empresa. Portanto, eu acho um vitorioso o movimento levantado, sem dono partidário, sem dono ideológico, mas um movimento que as pessoas que concordam em defender que a população tem um transporte de melhor qualidade e menor preço, estão juntos, e essa é a grande vitória desses primeiros 15 dias do ano de 2013 em Piracicaba. Esse é o movimento Pula Catraca, a gente está aqui nas ruas de Piracicaba como população, ele não tem hierarquia, não é de nenhum partido, esse movimento é do povo. A gente está aqui porque a gente quer que o Ferrato revogue o aumento da passagem. R$ 3,40 para pegar um busão daquele não dá, e nem que o ônibus fosse bom, nada justifica o aumento da passagem. A passagem a gente quer que ela volte para R$ 2,60 e o preço seja unificado. O povo está nas ruas, o Ferrato não pode fazer o que ele fez. A gente está aqui para protestar, para pedir o que é nosso por direito. Tá aí, lembrando que essa entrevista foi concedida de forma espontânea e também de forma individual pelo responsável do movimento Pula Catraca e pelo vereador Paiva, que também, como vereador na cidade, fiscalizador, está certo, ele é um legislador que está preocupado com as necessidades do povo piracicabano. Portanto, aí o vereador Paiva também, junto com a população piracicabana, também protestando contra o movimento. Nós vamos trazer aqui o Alexandre que respondeu pelo movimento, está convidado a vir aqui, e também vamos trazer o vereador Paiva para falar sobre essa situação. Lembrando que esse aumento ele foi colocado, foi autorizado pelo ex-prefeito Barjas Negri. Agora assumiu o prefeito Gabriel Ferrato, já assume aí com a bucha enorme, ou seja,
seja, tem que responder aí pelo aumento da tarifa que eles consideram abusivo, o povo piracicabano considera um aumento um tanto abusivo. Vereador Luiz Arruda, sobre essa questão que o vereador Paiva comentou aí, inclusive de que o prefeito teria que ter consultado antes para fazer o aumento, qual o posicionamento do senhor? Concordo perfeitamente com a forma proposta pelo Paiva, vereador Paiva, que até então, se tivesse tido uma discussão, para um consenso, a forma de tomar esta medida não estava trazendo assim esta polêmica tão grande. Sim. Que até então eu sei que se chegasse de uma outra forma, poderia até ser aceito o aumento mais de veículos para horários, que muitas das vezes é cobrado isto aí, bairro que está sendo sacrificado por motivo de horários de percurso com os ônibus coletivos, e também a melhora na condução, Vejo que é viável a manifestação, mas desde que não haja vandalismo, essas coisas assim, debravante, agressão. Lutarmos sim num bom senso. Sei que agora com o novo prefeito, ele vai ser uma pessoa idônea a trabalhar em cima da situação, e não tenho eu preocupação que vamos conseguir melhorar a situação para a população. O prefeito ele vai ser coerente pela situação que está e vai conseguir amenizar essa situação sem dúvida. Ótimo, inclusive, como nós dissemos no início, sobre o secretário de Trânsito, Genival Sampaio, correto, também um profissional mesmo de peso e muito bem escolhido pelo Gabriel Ferrato, que é o nosso novo prefeito, Mas olha, é uma situação difícil e que o programa Opinião Agora coloca no ar. Estamos aqui à disposição de vocês, tanto dos manifestantes como do nosso secretário, do nosso prefeito. O prefeito estará conosco logo para falar também sobre os seus planos de governo. E assim, todo início de mandato, o prefeito sempre tem que estar preparado para esses tipos de problemas que acontecem. Como nós falamos no início, a administração Vargas Negrão foi uma administração belíssima, que se preocupou com tudo, mas que mesmo se preocupando ainda ficam algumas coisas para o próximo mandato, e é esse mandato do Gabriel Ferrato que agora vai resolver essa questão da passagem de ônibus, vai resolver a questão da saúde, esses médicos que estão sendo contratados. Desde já, parabenizar o prefeito Gabriel Ferrato, o Miromar Rosa, que é o chefe de gabinete, e parabenizar também o secretário de saúde, o Dr. Beto Pianelli, que já estão tomando providências quanto à situação aí da área da saúde em Piracicaba. E agora também essa questão do aumento da tarifa de ônibus, temos certeza que o prefeito também, com todo o seu profissionalismo, que foi escolhido pelo nosso povo, também dará aí um final feliz nessa situação. Vereador Luiz Arruda, nós temos uma pergunta aqui, direcionada pelo Hélio Souza, do bairro Alvorada. Essa pergunta já entra um pouco aí na questão religiosa, que diz assim: com relação às igrejas, porque hoje as igrejas ou os evangélicos estão desacreditados? Parece o mesmo que acontece com as nossas autoridades políticas. Qual a opinião do senhor como pastor? Olha, meu amigo, mediante a sua pergunta, eu vejo em que, como evangélico que sou, situações um tanto generalizadas o povo, assim, no desacreditamento, e em situações de falhas até que alguns têm, na verdade, cometido. Só que trazendo também uma segurança que não deve ser generalizada, porque em todo o segmento tem suas dificuldades. Mas, graças a Deus, eu quero aqui trazer na minha palavra que existe sim pessoas sérias que têm se comprometido, e quando a gente está acompanhando no dia a dia, a gente pode muito bem perceber. Agora, com respeito à situação religiosa, dizendo até então não estar tendo assim um segmento a nível geral do ser acreditado, a gente vê essas dificuldades na verdade, mas deve ser seguido com um melhor olhar pelas pessoas e, como novamente querendo trazer, não generalizar a todos por situações de deixar a desejar, como muitos assim têm deixado, tanto na parte evangélica quanto também na parte política, sendo que agora, pela grande e infinita misericórdia de Deus, estou eu iniciando meu primeiro mandato, e é com isto, Marcelo, que eu me coloco à disposição, e que as pessoas possam ter liberdade também em me olhar no dia a dia
a maneira do meu trabalho, quanto pastor, que já sou feliz em dizer, 32 anos como pastor e agora pela primeira vez como político. Então, estou dando a minha vida à disposição de quem queira seguir os meus passos no dia a dia. Vereador, o senhor estava comentando aí sobre o senhor ter vindo agora, né, já como pastor e agora como vereador. E nós conversamos alguns dias atrás, o senhor teve uma revelação há muitos anos atrás que o senhor estaria à frente do povo, né, como vereador. Aliás, acho que o senhor nem imaginava que era como vereador. Sim. Mas o senhor teve essa revelação. Eu gostaria que o senhor contasse resumidamente como foi. Até para quem não sabe, o senhor vem de uma família humilde, uma família sofrida, né? Correto. E chegou hoje neste posto onde Deus te colocou, não só como pastor, como também como vereador. Sim, Marcelo. Louvo a Deus pelo conhecimento que nós estamos tendo. Você é uma pessoa tão agradável. Obrigado. Uma pessoa tão simpática. Eu louvo a Deus de estar tendo sim esse conhecimento com você e me senti tão à vontade pela sim a nossa iniciativa de amizade, de poder abrir o meu coração para você, vendo em você uma pessoa muito responsável e que caberia a mim a dizer a você do que aconteceu comigo, de Deus trazer para mim em sonho o que aconteceria comigo agora. Como te disse naquele dia em que tive um sonho, em que estava assim, num plenário, trazendo às pessoas ideias, e naquela conjuntura de ideias, todos eles ali vinham procurar a mim, forma em que delegasse a eles autoridade. E eu imaginando em que não seria uma coisa tão concretizada assim, de um dia eu poder assumir uma responsabilidade no legislativo, de junto à população poder delegar. E hoje, graças a Deus, eleito em que estou, vendo em que cumprimento, como te disse, situação há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, que eu tive essa revelação de Deus, e hoje sendo cumprido na minha vida este privilégio. Hoje eu sou uma pessoa grandemente realizada por Deus, sei que a vontade de Deus na minha vida, e tenho sim a alegria, o prazer de dizer em público que quero fazer o tudo pelo social. Muito bem. Deus que me colocou, não é um mérito meu por estudo e também por uma campanha forte, não. Eu estou, na verdade, eleito porque Deus viu em mim esta graça e quero fazer o melhor de Deus ser louvado através da minha vida. Muito bem. Olha, eu fico honrado, né? Agradeço as palavras do vereador, do pastor Luizinho, né? Dirigidas à nossa pessoa. Nós também fazemos o possível e impossível, não só lá no poder público, como também no poder privado, para que nós possamos ter um bom relacionamento com todos e na certeza também de que tudo que ocorre na nossa vida é tudo guiado e coordenado por Deus. E respeito, inclusive, você que às vezes não acredita em Deus, acredita aí num ser superior, em algo superior, mas eu já tive muitas provas de Deus na minha vida, assim como o pastor Luizinho também teve, e o fato dessas provas serem concretas é que hoje está aqui o nosso vereador e a gente se sente não só lisonjeado, mas também alegre, feliz, né, o coração ardendo de conversar com uma pessoa que não só foi ungido por Deus para estar à frente de uma igreja, como também agora junto com os demais 22 parlamentares para fazer um bom trabalho para o nosso povo piracicabano. Pastor Luizinho, a sua mensagem final e as suas considerações e agradecimentos, fique à vontade. Sim, eu quero agradecer todos os nossos telespectadores que têm nos ouvido e também esta oportunidade que estou tendo aqui na TV Opinião e neste programa tão lindo que eu sei que está tendo uma audiência muito forte aqui na nossa cidade, Opinião Agora. Quero agradecer os nossos colegas técnicos aqui da Opinião, da TV Opinião, todos vocês que têm dado a mim esta colaboração de estarem me apresentando ao ar. Muito obrigado a você, Marcelo, o entrevistador, que Deus continue te abençoando. Amém, pastor. Nessa Obrigado. Técnica tão dinâmica, que Deus continue te dando graça e essa simpatia tão forte
em que você tem demonstrado. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez em nome de toda a produção do programa Opinião Agora, em nome da Rede Opinião de TV, nós agradecemos a presença do vereador, do pastor Luizinho, e desejamos também ao nobre vereador um mandato profícuo, um mandato abençoado por Deus, e que ele seja mais um junto com os demais 22, não mais um somente para somar, mas mais um também que está se preocupando, porque olha, se você observar bem, nós temos muitos problemas na cidade, nós temos dificuldades, mas a equipe Barjas Negre e toda a equipe dos 16 vereadores da gestão passada fizeram um trabalho brilhante, um trabalho perfeito, fizeram um trabalho honesto, um trabalho transparente, que nós não tivemos nenhum problema com o Ministério Público, com denúncias, enquanto nas cidades vizinhas tivemos também com essa gestão Gabriel Ferrato, o nosso querido amigo, companheiro Minomar Rosa como chefe de gabinete e também os 23 parlamentares, também sob a presidência do nosso competente profissional e vereador João Manuel dos Santos. Temos certeza que farão o melhor, darão o melhor de si pela nossa cidade de Piracicaba, a nossa noiva da colina que amamos tanto. Nós vamos terminando o nosso programa por aqui e voltaremos amanhã das 11 ao meio-dia ao vivo com mais um programa Opinião Agora. Até lá.